Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico dessa tarde, reunião de oração. Nós vamos ler em Números, capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 30. Números 23, de 1 a 30. A palavra do Senhor nos diz assim: Então, Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse mais Balaão a Balaque: Fica-te junto do teu holocausto, e eu irei porventura. O Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então, subiu ao morro desnudo. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse: Preparei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Torna para Balaque e falarás assim. E tornando para ele, eis que eu estava junto do seu holocausto, e ele e todos os príncipes dos moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir a Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele. Então disse Balaque a Balaão: Que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste. Mas ele respondeu: Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: Rogo-te que venhas comigo a outro lugar de onde verás o povo. Verás somente a parte mais próxima dele, e não o verás todo. E amaldiçoa-mo dali. Levou-o consigo ao campo de Zofim, ao cimo de Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então disse Balaão a Balaque: Fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca a palavra e disse: Torna para Balaque, e assim falarás. Vindo a ele, eis que estavam junto do holocausto os príncipes dos moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: Que falou o Senhor? Então proferiu a sua palavra e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zipó. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: Que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Então disse Balaque a Balaão: Nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: Não te disse eu, tudo que o Senhor falar, isso farei? Disse mais Balaque a Balaão: Ora, vem e te levarei a outro lugar. Porventura perecerá bem aos olhos de Deus, que dali amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cimo do Peor, que olha para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, foi
e fez como dissera Balaão, e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. Meus irmãos, algumas considerações do texto para nós. Primeira delas, o ministério, seja ele qual for, seja o sacerdócio, seja o governo, seja o serviço, seja a profecia, seja o ensino, seja qual ele for, é de Deus e não dos homens. Nenhum homem pode ter nenhuma atitude contrária à vontade e o desígnio do Senhor. Tudo que o ser humano faça ou venha a fazer, o fará por desígnio de Deus. Deus chama Balaão, que é seu profeta, e determina a Balaão que abençoe o povo que ele já havia determinado abençoar desde a aliança que fez com Abraão. Então existe uma aliança entre Deus e o povo, de maneira que aquele a quem Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Deus decidiu abençoar. O profeta ou o sacerdote, aquele que impõe as mãos, ele é apenas um canal transmissor da bênção de Deus. Quando um servo de Deus, um sacerdote, impõe as suas mãos, naquele momento as suas mãos são canal por onde passa a bênção de Deus e é transmitida àquele a quem Deus deseja abençoar. E Balaque não tinha essa consciência. Balaão então determina a Balaque, olha, prepare 7 altares, um cordeiro sobre cada um deles, e eu vou consultar o Senhor para saber o que o Senhor determina que eu faça. O que Deus quer que eu faça? Balaão subiu ao alto do monte e Deus lá falou com ele, olha, você vai descer e vai falar com Balaque aquilo que eu te mandar. E chegando lá você vai abençoar o povo, porque eu determinei que assim aconteça. Eu determinei a bênção sobre o meu povo. Meus irmãos, Deus tem apenas uma palavra. Ele não tem 2 nem 3. Deus, quando fez a aliança com Davi, e nós vamos ver isso um pouquinho lá na frente, Deus disse a Davi que não faltaria a ele, Davi, um herdeiro sobre o trono de Israel. Deus assim determinou com Davi. Davi pecou contra Deus. Salomão pecou contra Deus. Roboão, ainda mais duramente, foi um rei a quem faltou sabedoria, Roboão, filho de Davi. E Deus resolveu retirar uma parte do povo de sob os cuidados de Roboão. Então ali houve uma ruptura e 10 tribos foram para o norte, apenas 2 para o sul. Por que Deus conservou 2 tribos ao sul? Para que ele pudesse cumprir a promessa que ele havia feito lá atrás a Davi. Não te faltará herdeiro sobre o trono de Israel. Então, se não te faltará herdeiro sobre o trono de Israel, o teu herdeiro hoje, Roboão, ele reinará, ainda que sobre 2 tribos, mas ele reinará. Ou seja, apesar do pecado de Roboão, Deus cumpriu a promessa a ele. Meus irmãos, as promessas que Deus faz a nós, apesar de quem nós somos, dos pecados que cometemos, das faltas graves que cometemos muitas vezes, Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Deus não mente. E é isso que nós vamos ver aqui, que nos diz o versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Não cabe a nós duvidar das promessas de Deus. Não cabe a nós questionar os desígnios de Deus. Agora, sobretudo, não cabe a nós duvidar daquilo que Deus prometeu realizar na nossa vida. No tempo dele, ele cumprirá, porque existe um tempo certo para todas as coisas. Então,
Sobre as nossas vidas, Deus tem promessa. Sobre a vida das nossas famílias, Deus tem promessa. Sobre a vida dos nossos filhos, Deus tem promessa. Nós muitas vezes educamos e caminhamos nossos filhos no Evangelho e num determinado momento da idade eles acabam se afastando, mas a promessa de Deus continua contida neles. Deus não retira a sua promessa e Ele é fiel em cumprir as promessas que faz. Como o versículo deixa muito claro para nós, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus é fiel. Então guarde no seu coração essa certeza. Guarde no seu coração essa certeza de que Deus é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem feito em nossa vida. Uma segunda máxima que eu quero que você guarde no seu coração também. O profeta, o sacerdote, seja ele quem for, a autoridade que ele tem foi delegada por Deus. Ele só é autoridade porque Deus determinou. E o Deus que deu a autoridade, ele pode retirar essa autoridade em qualquer momento. Então ninguém faz nada por iniciativa própria, ou por ser o melhor, por ser o mais competente, por ser aquele que faz, aquele que é capaz de realizar. Não, qualquer coisa que nós fazemos pela misericórdia de Deus. Deus, em um momento, ele chamou Saul para ser rei sobre Israel. E Saul vacilou na tarefa de reinar sobre Israel. Saul frustrou os planos de Deus. Enquanto Saul reinava, o que Deus fez? Mandou que Samuel fosse à casa de Jessé e ungisse um dos seus filhos rei. Ou seja, lá Samuel ungiu Davi. Quem é que está no trono? É Saul. Mas quem tem a unção de Deus? Davi. Porque Deus havia retirado a sua unção, a unção que estava em Saul, e entregado ela a Davi. Então, o rei, de fato, era Saul, mas o rei de direito era Samuel, era Davi, né? E a respeito de Saul, a palavra de Deus vai dizer ainda. A respeito de Davi, a palavra de Deus vai dizer, né? A respeito de Saul, a palavra de Deus vai dizer: Saul reina sem a minha aprovação. Saul reina sem a minha aprovação. Deus então insiste em abençoar o povo. E outro destaque que eu quero fazer aqui está no versículo 23, quando ele diz: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. Meus irmãos, essa é a terceira coisa que eu gostaria que você guardasse no seu coração nessa tarde. Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus. Isso é para você guardar no seu coração. Muitas vezes a gente, por mais temente a Deus que nós sejamos, nós ficamos com aquela ideia, muitas vezes, de que o outro desejou mal, de que o outro olhou assim, de que o outro pensou isso, de que o outro desejou a nós o mal, mas nós vivemos sob a proteção de Deus. É Ele quem nos guarda e protege em todo tempo. Guarde isso no seu coração. É Deus quem te guarda. É Deus quem te protege, como diz o salmista. O Senhor é quem te guarda. Guardará a tua entrada e a tua saída. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Porque é o Senhor quem te guarda. Balaque desejou o mal. Intentou mal contra Israel, mas o que adiantou? De coisa nenhuma. Não adiantou de nada, porque Deus determinou abençoar Israel. Então, nem todo desejo mal, nem todas as tentativas de Balaque, nada tiveram efeito sobre a vida de
do povo de Israel, porque Deus havia já determinado de antemão abençoar aquele povo. E aquele a quem Deus resolveu abençoar, ninguém pode amaldiçoar. Sobre sobre a vida repousa a bênção de Deus, ninguém pode amaldiçoar. Contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? E para concluir, meus irmãos, eu gostaria de lembrar mais uma coisa. Nas 3 tentativas de Balaque de amaldiçoar o povo, a palavra de Deus nos diz: seja a tua palavra sim, sim, não, não. E o que excede a isso, procede do maligno. E por que Deus diz isso? Porque com Deus é assim. O sim de Deus é sim, e o não de Deus é não. Quando Deus diz sim, é sim e ninguém revoga. Quando Deus diz não, é não e ninguém revoga. Balaque tentou a primeira vez que Balaão amaldiçoasse o povo, e Deus disse não. Balaque tentou uma segunda vez que Deus amaldiçoasse o povo, e Deus disse não. E por fim Balaque tentou uma terceira vez que Balaão amaldiçoasse o povo, e Deus disse não. Porque o não de Deus é não, e o sim de Deus é sim. E se Deus disse não, eu não amaldiçoo, eu não amaldiçoarei, Deus é poderoso e fiel em cumprir as suas promessas. Então, meus irmãos, muitas vezes nós insistimos com Deus em oração algumas coisas, e muitas vezes nós até dizemos: mas Deus não está me respondendo, Deus não me respondeu, e muitas vezes Deus já respondeu e disse não, mas nós não queremos aceitar o não de Deus como resposta. E quando Deus diz não, não é para nos aborrecer, nos contrariar, nos fazer mal. Deus, quando nos diz não, Ele tem as razões. É porque o não de Deus é a melhor resposta para nós naquele momento. Existem situações na nossa vida em que a melhor resposta que Deus pode nos dar é um não. Então nós temos que ter um coração tranquilo, paciente, e entender que o não de Deus também é a resposta. E muitas vezes o não de Deus é a melhor resposta. Então descanse o seu coração em Deus e aceite o não de Deus como resposta. Busque apenas entender por que Ele disse não. E talvez Ele não vá te falar agora. Ele não vai esclarecer para você nesse momento por que Ele disse não. Mas no tempo certo, Ele te fará entender. Deus é poderoso. Agora, o não de Deus não é uma maldade, é uma resposta. E pode ter certeza, se Ele nos diz não, Ele está nos livrando de um algo maior, de um algo temerário, de um algo que está presente na nossa vida, um algo inconveniente, um algo mau. Mas é um não, é não de Deus. Meus irmãos, que Deus tenha falado ao nosso coração nessa tarde. Que você tenha compreendido que a sua vida está sob a bênção e sob a proteção de Deus, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E por consequência disso, como diz o salmista, mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. O desejo mal do outro não te alcançará, porque essa não é a vontade de Deus para você. Descanse o seu coração em Deus e tenha essa segurança de saber que Deus resolveu te abençoar. Mas entenda as respostas de Deus e tenha um coração aberto para receber e para aceitar as respostas de Deus, sejam elas quais forem, para a sua vida. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde nessa tarde. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pela Tua palavra que Tu nos dá. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo conforto. Queremos te agradecer, ó Deus, pela alegria. Queremos te agradecer, ó Deus, pela paz que a Tua palavra nos transmite. Agora, ó Deus, que Tu nos abençoe e nos guarde, abençoe as nossas famílias,
abençoe os nossos lares, abençoe os corações entristecidos, enlutados, abençoa o teu povo, Deus, porque carece do Senhor. Sê conosco, sê por nós, e dá-nos a tua paz. Cuida de nós, ó Deus, nessa hora, e atende a nossa oração. Nós te pedimos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.